A Floresta da Tijuca, um verdadeiro pulmão verde em meio à incessante agitação do Rio de Janeiro, guarda mais do que apenas a exuberância da natureza. É um lugar onde o tempo parece suspender sua marcha, onde cada trilha, riacho e árvore centenária conta histórias de tempos remotos. Os guias experientes e os frequentadores mais antigos compartilham narrativas que misturam folclore, superstição e mistério, criando um mosaico de lendas que envolvem o parque em um manto de fascinação e temor. Entre essas histórias, uma em especial se destaca, o relato de uma noite fatídica na trilha da Cascatinha Taunay. Era uma noite de lua nova, quando o céu, sem estrelas, parecia um manto de breu absoluto. Um grupo de amigos, movidos por um misto de curiosidade e desafio, decidiu transgredir as regras do parque, que já havia fechado suas portas ao público. Saltaram a cerca com a destreza e a impulsividade de quem subestima os perigos do desconhecido. Cada um carregava uma mochila leve, uma lanterna de mão e, acima de tudo, uma atitude que oscilava entre a empolgação e o nervosismo mal disfarçado. Enquanto riam alto para mascarar a tensão que começava a se insinuar, os sons da floresta ganhavam vida ao seu redor. O vento, deslizando entre as folhas, sussurrava segredos que pareciam incompreensíveis, enquanto o distante murmúrio de um riacho criava uma melodia quase hipnótica. Em contraste com o caos da cidade ao redor, a floresta se apresentava como um universo paralelo, profundo e isolado. Àquela altura, a adrenalina os impulsionava adiante, e nada parecia suficientemente assustador para fazê-los recuar. Mas, à medida que penetravam mais fundo na mata, a atmosfera parecia mudar. O ar ficava mais denso, quase opressivo, e os sons da noite, antes reconfortantes, começavam a se transformar em algo inquietante. Uma coruja soltou um grito repentino que os fez congelar, os olhos arregalados, antes de rirem nervosamente da própria reação. Apenas um animal, disse um deles, mais para si mesmo do que para os outros. Conforme avançavam, perceberam que a trilha, tão familiar durante o dia, parecia ter adquirido uma qualidade labiríntica. As lanternas iluminavam apenas pequenos círculos de luz, e as sombras projetadas pelas árvores criavam formas que dançavam à sua volta, estimulando a imaginação já desgastada pela tensão. Mesmo o som constante da cascatinha, que deveria guiá-los, parecia mudar de direção, como se a floresta estivesse brincando com eles. Foi então que perceberam algo estranho. Um cheiro forte, metálico, começou a preencher o ar. Não era o aroma usual da mata, mas algo que provocava desconforto imediato. "Sentem isso?", perguntou uma das jovens, segurando o braço do amigo ao lado. Todos assentiram, enquanto seus passos, antes firmes e decididos, começaram a vacilar. "Parece sangue", alguém sussurrou, e a palavra pairou no ar como uma sentença. Neste ponto, o nervosismo se transformava em algo mais sombrio, uma sensação palpável de que estavam sendo observados. Olhos atentos se voltavam para cada movimento nas sombras, enquanto os sussurros do vento pareciam formar palavras incompreensíveis. A floresta, que antes parecia apenas misteriosa, agora parecia hostil, como se repelisse sua presença. E assim, eles continuaram, mais unidos do que antes, cada som e sombra alimentando um medo crescente que se recusavam a admitir em voz alta. Ainda estavam longe de entender que aquela noite marcaria suas vidas para sempre, transformando uma simples aventura em um dos relatos mais assustadores já compartilhados sobre a Floresta da Tijuca. Conforme avançavam pela trilha, uma estranha e inquietante sensação começou a envolver o grupo. Era sutil no início, como se uma presença invisível os acompanhasse. O riso, antes constante, foi se apagando, substituído por olhares nervosos por cima dos ombros e cochichos abafados. Mesmo a trilha, que durante o dia parecia convidativa, agora parecia mais estreita, suas bordas se dissolvendo em um emaranhado de galhos e sombras que pareciam se mover com a luz das lanternas. O primeiro som estranho surgiu de forma inesperada. Não era o canto de um pássaro ou o farfalhar de folhas ao vento, mas algo mais grave e inquietante,
passos. Não passos humanos, mas algo pesado, irregular, que ecoava com uma cadência errática na mata ao redor. O som parecia surgir ora à frente, ora atrás, mantendo o grupo em alerta constante. Um dos amigos tentou aliviar o clima com uma piada. A mata viva resolveu nos dar as boas-vindas. As palavras arrancaram risadas forçadas, mas ninguém conseguiu disfarçar o desconforto crescente. Logo, a situação deixou de ser apenas uma brincadeira. Um dos amigos, caminhando à frente, parou abruptamente e apontou para o chão. Todos se aproximaram, e as lanternas iluminaram o que parecia ser uma série de pegadas marcadas no solo úmido. Mas essas não eram pegadas comuns. Eram enormes, com formas estranhas e desproporcionais, como se algo não natural tivesse cruzado aquela trilha momentos antes. O grupo trocou olhares assustados, o silêncio que se seguiu mais ensurdecedor do que qualquer som que a floresta pudesse produzir. Vocês acham que pode ser um animal grande? Perguntou alguém, a voz vacilante. Talvez um porco do mato, sugeriu outro, embora as pegadas fossem muito maiores e de formato peculiar. Mesmo sem respostas claras, o grupo decidiu seguir, embora o humor aventureiro tivesse cedido lugar a uma tensão que se refletia nos passos mais cautelosos e na constante vigilância ao redor. As sombras ao redor pareciam se aproximar, como se a própria floresta os estivesse apertando em um abraço claustrofóbico. As lanternas tremulavam, lançando feixes de luz que pareciam mais fracos, incapazes de iluminar completamente a escuridão crescente. À medida que avançavam, o som da cachoeira, que antes era um guia, começou a parecer distante e quase irreal, como se a floresta estivesse distorcendo os sentidos deles. Em um dado momento, um estalo alto ecoou, como o som de galhos sendo quebrados. Todos pararam, os corações disparados. Vocês ouviram isso? A pergunta foi desnecessária, a expressão em cada rosto respondia claramente. O som se repetiu, desta vez mais próximo. Era como se algo, ou alguém, estivesse se movendo em direção a eles, de forma deliberada. Talvez seja apenas um animal curioso, disse um dos amigos, tentando acalmar os outros, mas sua própria voz tremia. Ainda assim, decidiram continuar, agora mais unidos, formando um grupo compacto. Cada passo era dado com hesitação, e cada som da floresta parecia mais alto e ameaçador. A determinação inicial de alcançar a cachoeira começava a parecer menos importante diante da crescente sensação de perigo iminente. Eles estavam longe de saber que aquela noite ainda guardava mais mistérios e que a floresta, com seus segredos ancestrais, tinha planos próprios para os intrusos que ousaram desafiar sua tranquilidade. De repente, todas as lanternas falharam simultaneamente, apagando o pequeno refúgio de luz que os separava da escuridão absoluta. A escuridão parecia viva, uma presença sufocante que se infiltrava nos sentidos e no espírito. A respiração do grupo tornou-se pesada e irregular, como se o ar estivesse carregado, dificultando o simples ato de respirar. Cada som da floresta, antes apenas um pano de fundo, agora parecia amplificado. O farfalhar de folhas soava como um rugido, e o estalo de galhos secos lembrava ossos quebrando. Foi então que ouviram algo que não conseguiam ignorar, uma respiração profunda e ritmada, tão próxima que parecia estar entre eles. O pânico tomou conta. Alguém tentou sacudir a lanterna, e por um breve instante, ela piscou, lançando um feixe de luz trêmula que atravessou a escuridão como um grito silencioso. Foi suficiente para revelar algo que gelou o sangue nos corpos de todos. No limite do alcance da luz, uma figura estava parada, imóvel como uma estátua. Era alta, desumanamente alta, com uma magreza que parecia beirar o grotesco. Seus braços eram anormalmente longos, pendendo ao lado do corpo e quase tocando o chão. O que mais chamou a atenção, porém, foram os olhos. Brilhavam intensamente, captando a luz como dois pequenos sóis pálidos, mas de uma maneira que não era natural. Eles não refletiam, mas pareciam emitir uma luz própria, fixos no grupo como se estivessem analisando cada um deles.
E o rosto? Não havia rosto. Onde deveriam estar os traços humanos, havia apenas uma superfície lisa e uniforme, como se fosse feita de cera ou algo ainda mais perturbador. Era um vazio que parecia sugar a essência de quem olhava por muito tempo. Um grito escapou da garganta de alguém, e então o pânico tomou conta de todos. Como se instintivamente coordenados, eles correram, suas pernas movendo-se antes mesmo de processarem o que estavam fazendo. A trilha foi abandonada em um instante, e o grupo se dispersou em diferentes direções, suas vozes se misturando em gritos de puro terror. Mas seus gritos não eram os únicos. Algo mais estava lá. A floresta foi preenchida com um coro de vozes que não soavam humanas, agudas, guturais, como risos distorcidos ou lamentos desesperados, acompanhando-os a cada passo. A fuga foi caótica e desesperada. Eles tropeçavam em raízes, escorregavam em folhas molhadas e eram atingidos por galhos baixos que pareciam tentar segurá-los. Cada passo para longe parecia ser perseguido por aquela coisa, que agora emitia um som arrastado, como unhas gigantes rasgando o chão. Em um momento, alguém caiu e gritou por ajuda, mas outro grito, mais próximo e mais profundo, os fez seguir em frente, deixando tudo e todos para trás. Após o que pareceram horas, mas que foram apenas minutos de corrida frenética, o grupo emergiu, um por um, em uma estrada secundária. Suas roupas estavam rasgadas, os corpos cobertos de arranhões, e o suor misturado às lágrimas escorria por seus rostos. Eles estavam ofegantes, os olhos arregalados, como se ainda esperassem ver aquela figura surgir das sombras atrás deles. Reunidos na estrada, fizeram a contagem. Apenas então notaram que algo estava faltando. Uma das mochilas havia desaparecido, assim como a última lanterna que falhou. Não sabiam se haviam deixado para trás ou se algo, ou alguém, havia levado. Mas ninguém teve coragem de sugerir voltar para procurar. Ainda ofegantes e tomados por um medo primal, tomaram a decisão unânime de abandonar o parque e juraram nunca mais pisar naquela trilha, principalmente à noite. Enquanto se afastavam, cada um carregava consigo a sensação de que a floresta os observava, com a mesma intensidade de antes. Mesmo ao longe, ainda conseguiam ouvir o som do vento, ou seria um riso abafado. E carregariam para sempre as marcas daquela noite, não apenas nos corpos, mas nas memórias, como um lembrete sombrio de que a floresta da Tijuca guarda segredos que talvez devam permanecer intocados. Dias depois, a inquietação persistente fez com que um dos amigos, ainda assombrado pelos acontecimentos daquela noite, tomasse uma decisão arriscada. Ele retornaria à floresta da Tijuca para buscar a mochila desaparecida. Dessa vez, foi durante o dia, acompanhado de um guia local que conhecia bem a trilha. O sol, com seus raios filtrados pela densa copa das árvores, oferecia uma falsa sensação de segurança. O verde exuberante e o som constante dos pássaros contrastavam violentamente com as memórias da noite escura e aterradora. Conforme avançavam, cada passo parecia despertar fragmentos daquela experiência perturbadora. A floresta, embora iluminada, ainda tinha um peso estranho, como se observasse silenciosamente cada movimento deles. Ao chegar ao local onde o grupo havia avistado a figura pela primeira vez, o coração do jovem disparou. Ali, pendurada em um galho baixo de uma árvore retorcida, estava a mochila. Mas algo estava terrivelmente errado. O tecido que antes era robusto agora estava negro, como se tivesse sido queimado por um calor extremo. As bordas estavam desintegradas, e o cheiro que emanava dela não era de fogo, era algo químico, ácido, que fazia os olhos lacrimejarem. Ao redor, nenhuma evidência de chamas ou incêndio. O chão permanecia úmido e intacto, como se o dano tivesse acontecido de forma antinatural, sem uma explicação lógica. O guia, que até então mantinha um semblante tranquilo, tornou-se visivelmente tenso. Seu rosto ficou pálido, e ele recuou um passo, murmurando algo em voz baixa, quase inaudível. Quando o amigo perguntou o que estava acontecendo, ele respondeu com voz trêmula:
Isso não é obra de gente ou de bicho. É melhor irmos embora agora. Ele se recusou a tocar na mochila. Com olhos nervosos, começou a olhar ao redor, como se esperasse que algo saísse das sombras a qualquer momento. Tentando argumentar, o jovem insistiu em examinar mais de perto, mas o guia foi categórico. Já passamos dos nossos limites. Tem coisas aqui que a gente não entende e nem deveria tentar entender. Vamos embora. O tom firme não deixava espaço para discussão. Relutante, o amigo deixou a mochila ali, pendurada como um lembrete sombrio do que haviam enfrentado. Ao retornarem à entrada do parque, decidiram informar as autoridades locais sobre o que haviam encontrado. Os funcionários do parque, no entanto, ouviram o relato com ceticismo e desdém. Provavelmente só vandalismo ou um animal mexendo nas coisas, disse um deles, tentando encerrar o assunto rapidamente. Contudo, os guias mais antigos, que ouviram a história de longe, reagiram de forma diferente. Trocaram olhares sérios e sussurraram entre si, mencionando algo que o jovem não pôde deixar de ouvir: a presença na mata. Curioso, ele insistiu em perguntar mais sobre o que aquilo significava. Um dos guias mais velhos, após muita hesitação, respondeu em voz baixa: há quem diga que a floresta tem seu próprio guardião. Um espírito antigo, vingativo. Ele não gosta de invasores, especialmente à noite. Vocês não deviam ter cruzado aquela cerca. Não é só uma regra do parque, é uma proteção para vocês mesmos. Desde então, a trilha da Cascatinha Taunay, ao cair da noite, tornou-se um território que ninguém ousa mencionar, quanto mais visitar. Não há placas ou avisos oficiais, mas o medo e as histórias que correm entre os guias são mais eficazes do que qualquer cerca ou cadeado. Para o grupo, a lembrança daquela noite ficou gravada como um aviso eterno. Há lugares que pertencem à natureza e seus mistérios, e há fronteiras invisíveis que não deveriam ser cruzadas. Cada um seguiu sua vida, mas nenhum deles jamais voltou à floresta. À noite, quando o vento passa pelas árvores, trazendo um som baixo e assobiado, eles ainda se perguntam se é o eco de suas memórias, ou o sussurro da presença que os observou naquela noite, avisando que não seriam bem-vindos novamente. O Largo do Boticário, situado no coração do Cosme Velho, é um pedaço quase esquecido da cidade, onde o tempo parece ter se recusado a avançar. Suas ruas estreitas, pavimentadas com pedras irregulares, são ladeadas por casarões coloniais com janelas ornamentadas e fachadas que ostentam uma beleza melancólica, marcada pelo desgaste dos anos. A vegetação ao redor parece ter vida própria, com raízes que se estendem como dedos esqueléticos sobre as paredes e galhos que se entrelaçam como se quisessem engolir o local inteiro. A atmosfera é ao mesmo tempo romântica e carregada, como se cada parede antiga tivesse histórias que preferisse não contar. Entre os visitantes que o largo atraía, estava Clara, uma jovem estudante de arquitetura que via beleza onde outros viam decadência. Determinada a capturar a essência histórica daquele cenário para um projeto acadêmico, Clara enxergava no Largo do Boticário mais do que uma simples locação, era um portal para o passado. Sua paixão pela arquitetura fazia com que cada detalhe ganhasse vida, desde os arabescos das janelas até as rachaduras que pareciam contar histórias de décadas de abandono. Naquela tarde abafada, Clara chegou ao largo munida de sua câmera e um caderno de anotações, como uma exploradora pronta para desvendar segredos. Os raios dourados do sol filtravam-se por entre as copas das árvores, criando um jogo de luz e sombra que transformava as fachadas envelhecidas em obras de arte vivas. Ela parou por um momento para observar a cena ao seu redor, o som distante de água corrente do pequeno rio que cortava o local misturando-se com o canto ocasional de pássaros. Enquanto ajustava a lente da câmera para capturar uma fachada particularmente desgastada, Clara sentiu algo diferente, quase como um peso no ar. A sensação era sutil, mas inegável. Era como se o largo estivesse vivo,
como se os casarões a observassem de volta, silenciosos e cheios de segredos. Por um instante, ela pensou ter ouvido passos leves atrás de si, mas, ao se virar, encontrou apenas o vazio, as sombras das árvores dançando ao ritmo do vento suave. Deve ser a energia do lugar, pensou, tentando afastar o desconforto. A beleza do largo era inegável, mas havia algo mais, algo que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. Mesmo assim, Clara continuou sua exploração, guiada tanto pelo fascínio quanto por uma curiosidade que começava a flertar com o receio. O tempo pareceu escapar pelos dedos de Clara enquanto ela mergulhava no universo dos ângulos e composições, focada em capturar cada detalhe das construções que pareciam sussurrar segredos do passado. As horas se passaram sem que ela percebesse, mas, quando a noite começou a envolver o largo do Boticário, o lugar sofreu uma transformação inquietante. O canto melodioso dos pássaros silenciou, substituído por um vazio sonoro perturbador. O vento, antes suave e reconfortante, agora soprava gelado, carregando um sussurro quase imperceptível que parecia vir de todos os lados. As lâmpadas da rua, fracas e amareladas, faziam o possível para iluminar o largo, mas suas luzes pareciam ser devoradas pelas sombras crescentes que se estendiam como dedos famintos entre as árvores e os casarões. Clara não conseguiu evitar uma sensação de isolamento opressivo, como se estivesse sendo lentamente envolvida por um mundo separado da realidade. Decidida a capturar o que pudesse antes de ir embora, Clara apontou sua câmera para um casarão que ficava no extremo mais isolado do largo. A construção, já tomada por musgo e eras, parecia resistir teimosamente ao tempo, mas exalava uma aura de abandono que arrepiava a pele. Ao ajustar a lente, algo inusitado capturou sua atenção. No segundo andar do casarão, uma luz pálida e fraca acendeu-se, como o brilho de uma vela tremulando na escuridão. Era inesperado, considerando que o local era oficialmente desocupado e supostamente perigoso para visitantes. Por um momento, Clara hesitou. Talvez seja outra pessoa explorando, como eu, murmurou para si mesma, tentando racionalizar a cena. Ainda assim, a dúvida a corroía. Quem entraria ali sem luz elétrica? Porque ninguém respondeu ao som de seus passos ou à sua presença, que até então era óbvia. Decidida a registrar o momento, ela ajustou a câmera e capturou a imagem, mas, quando revisou o visor para verificar o enquadramento, sentiu um calafrio cortante percorrer sua espinha. No centro da janela iluminada, delineada com nitidez assustadora, estava a figura de uma mulher. Seus cabelos longos caíam desordenados sobre os ombros, e o vestido branco que ela usava parecia ser feito de uma névoa etérea, quase transparente. A mulher estava de pé, com as mãos pressionadas contra o vidro, o queixo levemente inclinado para baixo, mas os olhos fixos na direção de Clara. Seu olhar não era apenas estranho, era desolador. Carregava uma mistura de desespero, dor e algo mais profundo, algo que parecia atravessar o véu do tempo. Por um instante, Clara pensou ter visto os lábios da figura se moverem, formando palavras que o silêncio da noite não permitiu que ela ouvisse. Incapaz de desviar o olhar, a jovem sentiu o peso daquela presença crescer, até que precisou desviar o rosto e respirar fundo para recuperar o controle. Quando finalmente reuniu coragem para olhar novamente para a janela, a luz já havia se apagado. A figura havia desaparecido, deixando apenas a escuridão do casarão e um silêncio que parecia mais profundo do que antes. Algo dentro de Clara lhe dizia que aquele momento não era um engano ou fruto de sua imaginação. Seja o que fosse, havia mais no largo do Boticário do que os olhos podiam ver. Clara engoliu seco, sentindo o peso de cada batida acelerada de seu coração contra o peito. Seus instintos berravam para que ela abandonasse aquele lugar e não olhasse para trás, mas a curiosidade parecia ter raízes profundas em sua alma, prendendo-a ali como se o casarão a chamasse silenciosamente. A cada passo hesitante que dava em direção à construção, seus tênis ressoavam contra o calçamento antigo, o som ecoando de forma fantasmagórica pelo largo vazio. O silêncio ao redor era quase opressivo,
como se o mundo tivesse prendido a respiração em antecipação ao que viria a seguir. Ao alcançar o casarão, Clara sentiu um arrepio subir por sua espinha. A porta da frente estava entreaberta, balançando levemente sob a influência de um vento que parecia inexistente segundos atrás. O ranger prolongado das dobradiças enferrujadas tinha um tom quase vivo, como se a casa estivesse lamentando sua aproximação. Ela parou a poucos passos da entrada, seus olhos fixos na escuridão que se escondia além do limiar. Por mais que tentasse, não conseguia discernir nada no interior, era um vazio absoluto, como se a própria luz temesse atravessar aquela soleira. Clara esticou o pescoço, inclinando-se para tentar espiar para dentro, mas a escuridão parecia se mover, densa e impenetrável, como se estivesse observando-a de volta. A madeira da porta exalava um cheiro úmido e levemente ácido, que fez seu nariz irugar. Ela levantou a mão, hesitando, pensando se deveria empurrar a porta ou simplesmente virar-se e ir embora, mas algo nela, talvez um instinto primitivo, talvez uma tola curiosidade, a manteve firme no lugar. Foi então que aconteceu. Antes que ela pudesse tomar qualquer decisão, um grito estridente explodiu do interior da casa, rasgando o silêncio com uma intensidade que a fez estremecer dos pés à cabeça. O som era agudo, penetrante, e tão inumano que parecia vibrar dentro de seu crânio, como se uma onda de pura agonia tivesse sido desencadeada. Clara tropeçou para trás, quase perdendo o equilíbrio, enquanto sua mente tentava processar o que acabará de ouvir. Seus olhos, arregalados de terror, continuaram fixos na entrada, esperando que algo surgisse da escuridão, mas tudo permaneceu imóvel, exceto pelo vento gelado que de repente a envolveu. Era um vento estranho, cortante, que parecia passar por ela como uma mão invisível, acariciando seu rosto e sua nuca, deixando um rastro de arrepios. Antes que ela pudesse reagir, a porta do casarão se fechou violentamente com um estrondo que ecoou como um trovão pelo largo. Clara não precisou de mais nenhum sinal. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse hesitar novamente, e ela se virou, correndo com todas as forças em direção à saída do largo. O som de seus passos descompassados contra as pedras ecoava como tiros no silêncio, enquanto seu peito ardia e o ar parecia cada vez mais difícil de respirar. Ela não ousou olhar para trás, temendo que algo, ou alguém, pudesse estar seguindo-a. Apenas correu, com as imagens da mulher na janela e o grito aterrorizante gravados em sua memória. Ao cruzar o limite do largo, Clara parou apenas por um instante para recuperar o fôlego, suas mãos tremendo tanto que ela quase deixou a câmera cair. Mas o largo parecia agora uma entidade distante, suas sombras repousando silenciosas, como se nada tivesse acontecido. Ela sabia que jamais esqueceria aquela noite, e que o largo do Boticário guardava segredos que era melhor deixar intocados. Mais tarde, sentada em sua cama, ainda tremendo e com as mãos suadas, Clara mal conseguia segurar o laptop. Suas tentativas de digitar eram interrompidas pelo eco daquele grito que parecia reverberar em sua mente, e a imagem da mulher na janela continuava a surgir como um espectro, mesmo de olhos abertos. Determinada a entender o que presenciara, ela decidiu pesquisar sobre o casarão. Talvez fosse o único jeito de aplacar o misto de medo e fascínio que crescia dentro dela. Uma rápida busca revelou o que parecia ser apenas a ponta de um iceberg de tragédias. Décadas atrás, o casarão havia sido o lar de uma jovem chamada Beatriz, uma moça descrita como gentil e cheia de vida. Ela vivia no local com seu noivo, Ernesto, mas o que deveria ter sido uma história de amor se transformou em um pesadelo. Movido por ciúmes doentios e desconfiança, Ernesto começou a desconfiar de Beatriz, convencido de que ela o traía. Em uma noite de descontrole, ele a assassinou brutalmente no próprio quarto antes de tirar a própria vida. A cena do crime foi tão macabra que, segundo relatos antigos, as manchas de sangue nunca desapareceram completamente do assoalho, não importa quantas vezes fossem limpas. Desde então, a casa ganhou uma fama sombria. Moradores próximos relatavam estranhos acontecimentos,
passos ecoando pela madrugada, sussurros que pareciam sair das paredes, principalmente, a aparição de uma figura feminina nas janelas do segundo andar. Todos a descreviam da mesma maneira: cabelos longos, vestido branco e um olhar desesperado, como se implorasse por ajuda. Os relatos diziam que ela aparecia principalmente ao cair da noite, atraindo a atenção de quem ousasse cruzar o largo. Para muitos, Beatriz ainda estava presa ali, condenada a reviver os momentos de sua tragédia. Clara fechou o laptop, seu corpo tomado por um calafrio que parecia vir de dentro. As peças finalmente se encaixavam, mas isso não trazia conforto algum. Pelo contrário, a história tornava a experiência ainda mais assustadora. O que ela havia visto não era uma alucinação, disso estava certa. O olhar da mulher na janela, ou de Beatriz, como agora sabia, estava gravado em sua memória como uma cicatriz. Era um olhar de dor, mas também de um pedido mudo, como se estivesse implorando para escapar de um destino cruel que continuava a aprisioná-la. Aquela noite mudou Clara para sempre. Por mais que tentasse retomar sua rotina, algo dentro dela parecia diferente, como se uma parte sua ainda estivesse presa naquele largo. Ela nunca mais teve coragem de voltar ao lugar, apesar de sua paixão pela arquitetura e pelo peso histórico das construções. Apenas passar perto do Cosme Velho fazia seu coração acelerar e sua respiração ficar rasa. Os dias passaram, mas as noites foram ainda piores. Clara começou a sonhar com o casarão. Sempre o mesmo cenário: a janela iluminada, a figura pálida de Beatriz pressionando as mãos contra o vidro e o som abafado de um grito que nunca se tornava claro. Mesmo ao acordar, os sonhos deixavam um rastro, como se fossem mais reais do que sua própria vigília. Houve vezes em que Clara jurou ouvir o mesmo ranger da porta ou sentir o vento gelado que a tocará naquela noite. Ela evitava falar sobre o assunto, temendo parecer louca, mas no fundo sabia que aquela experiência a marcará de um jeito que nenhuma explicação racional poderia apagar. Por mais que tentasse seguir em frente, o Largo do Boticário e seu fantasma tornaram-se parte de sua história, uma lembrança aterradora que nunca a abandonaria. Clara sabia que jamais conseguiria esquecer aquela noite. Não importa quanto tempo passasse, a imagem de Beatriz na janela continuava a assombrá-la, como um lembrete de que alguns lugares guardam histórias que não desejam ser descobertas, e que o passado, às vezes, se recusa a ficar enterrado. No silêncio inquietante das madrugadas cariocas, o metrô do Rio de Janeiro esconde segredos que poucos ousam desvelar. Entre as estações, a Glória se destaca por sua atmosfera peculiar, uma mistura de abandono e melancolia que parece envolver qualquer um que passe por ali à noite. Durante o dia, é apenas mais uma estação, uma parada na rotina agitada dos trabalhadores e estudantes. Mas quando a escuridão cai e o último trem parte, algo muda. As paredes, antes indiferentes, parecem sussurrar histórias não contadas, enquanto as luzes piscam como se hesitassem em enfrentar a escuridão que cresce. Os relatos de eventos estranhos ali são muitos, mas nenhum tão inquietante quanto o de um vigilante noturno, um homem experiente, calejado pelos turnos solitários e pelos ruídos de um metrô que nunca parece completamente adormecido. Barulhos de aço contra aço, o rangido de portas que não deveriam se mover, e até risos distantes que ele aprendeu a ignorar com o tempo. Porém, naquela noite específica, algo fez questionar sua própria sanidade. Era tarde, pouco antes do horário de fechamento. A estação estava deserta, entregue a um silêncio pesado, cortado apenas pelo eco de seus passos firmes nos corredores vazios. Ele fazia sua ronda habitual, verificando portas, inspecionando plataformas, o brilho opaco de sua lanterna iluminando os cantos mais escuros. Foi quando ouviu. No início, pensou ser apenas sua mente pregando peças, mas o som persistia, passos. Não os seus, que eram firmes e ritmados, mas passos leves, hesitantes, quase como se alguém tivesse medo de ser notado. O som o guiou até a plataforma principal.
Ele apertou o passo, seu coração batendo mais rápido, mas manteve a calma aparente. Quando finalmente chegou, avistou uma figura no extremo oposto da plataforma, perto da entrada do túnel. Era um homem, parado, rígido, com as mãos pendendo ao lado do corpo. Ele olhava fixamente para o escuro do túnel, como se aguardasse algo que estava prestes a emergir das trevas. O vigilante hesitou por um momento, sentindo um frio inexplicável subir pela espinha. Tentando afastar a sensação de desconforto, chamou o homem. Senhor, a estação está fechando. Sua voz ecoou pela plataforma vazia, mas a figura permaneceu imóvel, como se suas palavras não tivessem peso algum. Foi então que o homem virou a cabeça lentamente na direção dele, revelando um rosto que o vigilante jamais esqueceria. Os olhos do homem eram de um branco opaco, sem brilho algum, como se não pertencessem a algo vivo. Sua pele parecia pálida demais, quase translúcida sob a luz fraca da estação. O vigilante sentiu o ar ao seu redor ficar mais pesado, cada respiração se tornando um esforço. Ele tentou se aproximar, mas algo em seu instinto o deteve, como se um abismo invisível o separasse daquela figura estranha. Antes que pudesse reagir, a figura deu um único passo em direção ao túnel. Não houve pressa, tampouco hesitação, ele apenas se moveu com uma fluidez antinatural. E então, simplesmente desapareceu na escuridão. Não correu, não saltou. Apenas sumiu, como se tivesse sido engolido pelo próprio túnel. O vigilante ficou paralisado por um momento, incapaz de processar o que havia presenciado. Tentando recuperar o fôlego, ele iluminou o túnel com sua lanterna, mas tudo o que viu foi o mesmo vazio de sempre. Nenhum som, nenhuma movimentação. Apenas o silêncio absoluto, mais pesado e sufocante do que antes. Nos dias que se seguiram, ele tentou compartilhar sua experiência com colegas e superiores, mas a resposta foi sempre a mesma: sorrisos nervosos e comentários de que o trabalho noturno às vezes pregava peças na mente. Porém, havia algo nos olhares de alguns dos outros vigilantes, algo que parecia dizer: você não está louco. Não foi o único. Até hoje, aqueles que trabalham na Estação Glória evitam mencionar o ocorrido, mas alguns confessam discretamente que jamais andam sozinhos pelas plataformas após o último trem partir. Afinal, há segredos no metrô carioca que nem mesmo o tempo pode apagar, e o último vagão parece carregar mais do que simples passageiros atrasados. O incidente logo se espalhou entre os funcionários do metrô, carregando consigo um ar de mistério que crescia a cada repetição. Nos corredores e salas de descanso, o relato do vigilante era contado com um tom mais baixo, quase sussurrado, como se nomear a experiência em voz alta pudesse invocar algo indesejado. Entre olhares desconfiados e risos nervosos, as histórias começaram a se entrelaçar com antigas lendas urbanas, tornando-se cada vez mais assustadoras. Dias depois, uma nova história emergiu, desta vez envolvendo um passageiro frequente da Estação Glória, que relatou uma experiência que fez o caso do vigilante parecer um mero susto de principiante. O homem, um bancário de meia-idade que costumava pegar o último trem para casa, descreveu com detalhes uma noite que jamais seria apagada de sua memória. Era uma noite tranquila, o tipo de silêncio que, em vez de tranquilizar, trazia consigo um desconforto inexplicável. O trem estava quase vazio, e o passageiro, cansado após um longo dia de trabalho, decidiu sentar-se no último vagão. A ausência de outras pessoas no compartimento lhe parecia um alívio, um raro momento de paz na rotina exaustiva. O som das rodas contra os trilhos formava uma melodia monótona, quase hipnótica, enquanto a escuridão dos túneis varria a paisagem noturna. Por algum tempo, ele permaneceu perdido em seus pensamentos, até que algo interrompeu sua tranquilidade. Um movimento sutil chamou sua atenção no fundo do vagão. Inicialmente, achou que fosse apenas sua imaginação, mas quando olhou com mais atenção, percebeu uma figura sentada em um dos assentos. Era alguém vestindo um casaco preto comprido, com os ombros encurvados e a cabeça baixa, como se estivesse em profunda introspecção. O bancário franziu a testa.
tentando lembrar se havia notado aquela pessoa ao entrar. Tinha certeza de que o vagão estava vazio quando ele subiu. Talvez estivesse distraído? Tentou afastar o pensamento, mas a presença da figura o incomodava de um jeito difícil de explicar. Não era apenas o fato de não ter percebido a pessoa antes, era a forma como ela estava ali, completamente imóvel, como uma estátua. Decidiu observar melhor, inclinando-se ligeiramente para frente no assento. Foi então que percebeu algo que fez seu estômago afundar. Apesar da iluminação interna do vagão, o rosto daquela pessoa permanecia obscurecido por uma sombra densa, como se a luz simplesmente se recusasse a tocá-lo. Ele apertou os olhos, esforçando-se para discernir algum detalhe, os contornos de um nariz, os olhos, a boca, mas era impossível. Tudo o que viu foi uma escuridão que não fazia sentido, um vazio onde deveria haver feições humanas. Uma onda de desconforto percorreu seu corpo, e ele instintivamente olhou para a janela em busca de reflexos que confirmassem que a figura realmente estava lá. Para sua surpresa, ou talvez para seu horror, o vidro mostrava apenas o vagão vazio. Não havia ninguém além dele. Um frio percorreu sua espinha, o tipo de sensação que não se explica com lógica, mas que instiga todos os alarmes primordiais do corpo. Tentando manter a calma, ele voltou a olhar para a figura. Desta vez, percebeu algo ainda mais perturbador. A cabeça, antes inclinada, parecia agora levemente levantada, como se estivesse olhando diretamente para ele. Não havia olhos, apenas a impressão de um vazio escuro que parecia absorver a luz ao redor. O som do vagão parecia mais alto agora, as rodas contra os trilhos produziam um ruído estridente, quase agressivo, como se quisessem cobrir o que estava acontecendo. Ele sentiu sua respiração acelerar, cada inspiração um esforço doloroso. O tempo parecia desacelerar, cada segundo se arrastando enquanto ele lutava contra o impulso de se levantar e correr para outro vagão. Mas algo em sua mente o impedia de se mover, como se o simples ato de virar as costas para aquela figura pudesse desencadear algo terrível. E então aconteceu. A figura, imóvel até aquele momento, fez um movimento quase imperceptível, um leve inclinar da cabeça para o lado, como quem analisa algo com curiosidade. Foi um gesto pequeno, mas o suficiente para congelá-lo no lugar. O som do trem parecia se distorcer, ecoando de maneira errática, e o ar no vagão ficou subitamente mais pesado, sufocante. O homem não sabia dizer por quanto tempo ficou ali, olhando para a figura, incapaz de desviar o olhar. Quando finalmente o trem alcançou a próxima estação, ele se levantou de um salto e correu para fora do vagão, sem olhar para trás. Ao sair, percebeu que suas mãos tremiam e que seu corpo estava tomado por um suor frio. Na plataforma, enquanto tentava recuperar o fôlego, olhou para a janela do último vagão, esperando ver a figura novamente. Mas, para sua surpresa, o vagão estava vazio, como se ninguém jamais tivesse estado lá. Aquela noite, o bancário decidiu que jamais pegaria o último trem da linha Glória novamente. Afinal, há presenças que não devem ser desafiadas, especialmente no silêncio das madrugadas cariocas. Quando o trem começou a desacelerar, aproximando-se da estação Glória, o passageiro sentiu um calafrio inexplicável percorrer sua espinha. O ambiente no vagão parecia ter mudado sutilmente, como se o ar estivesse mais denso, pesado. A figura, até então imóvel como uma estátua, se levantou de forma abrupta. O movimento foi quase antinatural, mecânico, como se estivesse sendo controlada por um comando invisível. Não havia hesitação, apenas uma precisão inquietante que fez o coração do homem disparar. Ele permaneceu paralisado, incapaz de desviar o olhar. Seus olhos tentavam capturar detalhes daquela presença enigmática, mas tudo o que conseguia perceber era a escuridão que envolvia o ser. O contraste entre a luz do vagão e a sombra que o cercava era desconcertante, como se desafiasse as leis naturais. A figura parecia se mover, mas não como alguém que caminha. Era como se deslizasse entre os bancos, desaparecendo gradualmente, sem emitir um único som, como se o vagão a engolisse.
O homem piscou, confuso, tentando encontrar alguma explicação lógica. Olhou ao redor, para os cantos do vagão, para o corredor que levava ao próximo compartimento, nada. Não havia para onde ela pudesse ter ido. Era como se nunca tivesse estado ali. O silêncio no vagão agora parecia ensurdecedor, e ele sentiu a pressão no peito aumentar. Sem esperar mais um segundo, ele se levantou de um salto, quase tropeçando enquanto se apressava para sair na próxima estação. Quando as portas se abriram, ele praticamente saltou para a plataforma, ignorando os olhares curiosos de outros poucos passageiros que esperavam ali. A estação seguinte parecia um oásis de normalidade em meio ao caos que havia tomado sua mente, mas o medo ainda estava impregnado em seu corpo. Ele jurou naquele instante que jamais colocaria os pés no último vagão de um trem da linha Glória novamente. Naquela noite, ele chegou em casa mais cedo do que o normal, mas não encontrou paz. O silêncio de sua própria casa parecia carregado, e a imagem daquela figura não o abandonava, como se a sombra ainda o observasse das profundezas de sua memória. Os rumores. A história rapidamente se espalhou. O passageiro, apesar de relutante, contou sua experiência a alguns amigos próximos, que, por sua vez, repassaram o relato com crescente dramaticidade. Não demorou para que os rumores ganhassem vida própria. Entre as vozes sussurrantes das madrugadas, um nome começou a circular: o espectro da glória. Os mais antigos diziam que a figura pertencia a um homem que, anos antes, havia tirado a própria vida na estação. Segundo as histórias, ele fora um empresário bem-sucedido que, após ser vítima de um golpe financeiro devastador, viu sua vida ruir. Em poucos meses, perdeu tudo: seu patrimônio, sua família e sua vontade de viver. Em um ato final de desespero, jogou-se nos trilhos, esperando o trem noturno na Estação Glória. Dizem que a estação estava quase vazia naquela noite fatídica, e que apenas o operador do trem testemunhou o trágico momento. Desde então, os boatos afirmam que sua alma nunca encontrou descanso. Condenado pela mistura de sua dor e arrependimento, o homem estaria preso entre os dois mundos, incapaz de seguir adiante. Seu espírito, ainda consumido pelas mágoas da vida, vagaria pelos túneis e vagões da linha, especialmente no último trem, aquele que muitos acreditam carregar mais do que apenas passageiros atrasados. Funcionários e passageiros mais supersticiosos evitam falar sobre o incidente em voz alta, mas sempre a cochichos. É ele, o homem dos olhos apagados, dizem. O espectro seria mais ativo nas noites mais silenciosas, quando a ausência de movimento humano permite que ele se manifeste. Relatos afirmam que ele surge especialmente nos últimos vagões, em busca de algo que talvez nem ele mesmo compreenda. Há quem diga que ele está esperando justiça pelo golpe que destruiu sua vida. Outros acreditam que procura companhia, incapaz de suportar sua eterna solidão. O que se sabe é que, após o relato do bancário, muitos evitam o último vagão da linha Glória, mesmo que isso signifique se espremer em outros compartimentos. Afinal, há coisas no silêncio da madrugada carioca que desafiam explicações, e ninguém quer ser o próximo a encarar o olhar vazio de uma alma perdida. Desde então, a Estação Glória tornou-se mais do que apenas uma parada na linha do metrô, tornou-se um símbolo de mistério e assombração. As histórias que antes circulavam discretamente entre os funcionários e passageiros ganharam vida própria, espalhando-se como fogo em noites de vento. Há quem afirme sentir um peso inexplicável no ar quando o trem faz sua breve parada ali, como se o próprio espaço carregasse a memória de algo sombrio. Alguns passageiros relatam ouvir sussurros vindos do túnel, não palavras claras, mas murmúrios indistintos, como uma conversa que não deveria ser ouvida. Outros descrevem sons de passos, mesmo quando a plataforma está completamente vazia. Os vigilantes da estação, mesmo os mais céticos, mudaram seus hábitos. Patrulhar a área após o pôr do sol tornou-se um desafio que poucos aceitam de bom grado. Há sempre uma desculpa pronta para evitar os túneis mais afastados ou a plataforma principal durante as últimas horas. Alguns alegam que é apenas precaução,
mas nos bastidores há confissões de encontros inquietantes, sombras que parecem se mover sozinhas, luzes que piscam sem razão, claro, aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto. A história do homem que teria tirado a própria vida na Estação Glória, seja ele uma figura real ou fruto de uma imaginação coletiva alimentada pelo medo, transformou a rotina dos frequentadores do metrô. O último vagão, outrora uma escolha comum para quem queria viajar com mais tranquilidade, tornou-se um território a ser evitado. Muitos passageiros preferem descer uma estação antes ou se amontoar nos vagões do meio, apenas para não arriscar um encontro com o desconhecido. A lenda tomou tamanha proporção que até os operadores de trem, que normalmente encaram a madrugada com naturalidade, passaram a evitar olhar pelos espelhos retrovisores ou pelas câmeras dos últimos vagões. Só por garantia, dizem eles, embora o tom de brincadeira não consiga esconder o nervosismo. O que antes era apenas um turno noturno, agora carrega uma aura de suspense. Para os que acreditam, o relato do último vagão do metrô da Glória é um lembrete sombrio de que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando pensamos estar. No subterrâneo do rio, entre o vai e vem constante de vidas apressadas, há segredos que se escondem no silêncio e encontram seu lar na escuridão. Talvez sejam ecos de histórias passadas, ou talvez algo muito mais presente, uma presença que observa, silenciosa, à espera de sua próxima aparição. E talvez, da próxima vez que você estiver no metrô à noite, você pense duas vezes antes de escolher o último vagão. Se por acaso encontrar-se sentado ali, olhe ao redor com atenção, mas evite fitar por muito tempo o fundo do vagão. Pode ser que não veja nada. Pode ser que veja algo que preferia não ter visto. Afinal, nunca se sabe quem, ou que, pode estar te observando. E, como dizem os que conhecem as histórias, no metrô da Glória, o silêncio nunca é apenas silêncio.